governo israelense vota nesta terça-feira um acordo de cessar-fogo no Líbano, que, segundo fontes, sobretudo vindas da imprensa israelense, já teria aprovação prévia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Netanyahu sinalizou uma possível aprovação para o cessar-fogo com o Hezbollah durante uma consulta de segurança com autoridades israelenses no domingo à noite. Nesta segunda-feira, o porta-voz do premier disse à CNN que o gabinete israelense vai votar o acordo na terça-feira e que a expectativa é de que o cessar-fogo seja aprovado. Mas existem resistências. O ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pediu que Netanyahu rejeite a proposta. Um acordo com o Líbano é um grande erro, precisamente agora, quando o Hezbollah está derrotado e anseia por um cessar-fogo. É proibido parar, disse o ministro nas redes sociais. A proposta, apoiada pelos Estados Unidos, tem como objetivo conseguir uma pausa de 2 meses no conflito, tempo em que se espera alcançar um cessar-fogo de longo prazo. Se aprovada, Israel deve retirar as tropas do sul do Líbano e o governo libanês, por sua vez, deve enviar tropas à região da fronteira, território que há tempos é ocupado pelo Hezbollah. Pelo acordo, um comitê formado por 5 países, incluindo Estados Unidos e França, será criado para observar o cumprimento dos termos por parte de Israel e do Líbano. O presidente americano Joe Biden e o francês Emmanuel Macron esperam anunciar o acordo nos próximos dias. What I'd say is we have made significant progress with getting towards a resolution that includes progress from where we were when I spoke to this last week, but we're not done yet. Nothing is final until everything is final. O vice-presidente do parlamento libanês, Elias Bou-Saab, disse que não havia mais obstáculos sérios para as negociações. Apesar do avanço diplomático, a violência aumentou. No fim de semana, Israel realizou fortes ataques aéreos no sul do Líbano, que mataram pelo menos 29 pessoas. Guilherme, o Lorival aqui, que cobriu muito lá aquela área, eu também. A gente tem um pouquinho esse cacuete de jornalista velho, né, Lorival? Já vimos isso antes e o filme não acabou bem. Nessa questão dessa negociação específica de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, ela prevê basicamente o que nós já vimos em outras situações lá, que o exército libanês ocupa uma posição, digamos, de buffer, uma posição de almofada ali entre os dois beligerantes, no caso Israel ao sul e o Hezbollah, que se retiraria um pouco mais ao norte de uma linha tradicional, para quem lê história sabe do que eu estou falando, o Rio Litani. Vai funcionar? A situação no Líbano é uma situação, como vocês bem inferem, de constante risco de que nada funcione, mas uma eterna esperança de que alguma coisa pode funcionar. Enfim, de tudo que vocês já viram, a diferença fundamental que a gente tem hoje são basicamente 2 diferenças. A primeira diferença é que Benjamin Netanyahu tenta negociar com o Hezbollah para garantir a permanência da guerra em Gaza, não é? Então, nesse sentido, a negociação com o Líbano, por assim dizer, né, deixando o Hezbollah numa espécie de lugar onde ele negocia ao mesmo tempo que não aparece tanto, é uma possibilidade de manter a guerra em Gaza. Esse é o primeiro elemento, ou seja, a questão não é o Líbano, a questão é que é fundamental para Netanyahu manter a guerra em Gaza. E o segundo ponto efetivo é que as perdas, né, em termos de lideranças que o Hezbollah teve nos últimos meses, né, nas últimas semanas, foram tamanhas que interessam ao Hezbollah agora, pelo menos, indicar a possibilidade de um acordo. Essas 2 diferenças podem nos levar a imaginar que alguma coisa nova possa acontecer. Talvez fosse o caso de acrescentar, Lorival, a posição do Irã, que depois do ataque israelense, revidando o ataque iraniano, evidentemente demonstrou ter uma cautela um pouco mais acentuada do que até que, embora o Supremo Líder tenha pedido a morte do primeiro-ministro israelense e por aí vai. Porque Israel fez um ataque contundente, né? Embora, apesar das restrições impostas pelo Joe Biden, mas de não atingir a parte de petróleo, a parte nuclear, mas Israel demonstrou naquela ação que conhece todos os pontos fracos do Irã e tem condições de atingir esses pontos fracos.
Por outro lado, o Joe Biden sinalizou para o governo israelense que, se não houvesse esse acordo, os Estados Unidos não vetariam uma resolução muito forte contra Israel no Conselho de Segurança. E no início do mês, Israel havia comprado 134 bulldozers, ou seja, tratores de esteira da Caterpillar, de uso militar, e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos bloqueou a saída desse. Eles pagaram por ele, bloqueou a saída. Então, os Estados Unidos realmente, depois da eleição, Biden se sente mais à vontade para impor condições mais sérias a Israel. E havia aí um obstáculo que o Macron, assim como o Reino Unido, a Holanda e a Itália, havia sinalizado que ia apoiar a decisão do Tribunal Penal Internacional, o mandado de prisão contra Netanyahu. E a França é necessariamente um país num grupo que vai monitorar um cessar-fogo como esse, né? A França teve mandato sobre o Líbano, né? Tem uma influência muito forte sobre o Líbano, teve mandato entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e tal, e é um país que naturalmente tem que exercer esse papel. Então, o Macron recuou, porque isso era um impedimento por parte de Israel, não aceitaria, então, a posição da França nesse grupo. E aí o Macron disse que não, a gente vai só notar que houve a decisão do tribunal e não apoiar. Isso abriu o caminho. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, continua contra esse acordo e tal, como a gente mostrou, aliás. Mas estou muito com o Michel nessa análise, de que o Netanyahu, então, faz um trade-off, né? Assim, eu abro mão neste momento do Hezbollah, né? Que eu consegui abater bastante, né? Reduzir, degradar bastante. Disparou 250 foguetes nas últimas 24 horas, mas está decapitado, está enfraquecido. Mas aí a faixa de Gaza eu posso atuar, né? Porque realmente Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, e mesmo o Guidon Saar, ministro sem pasta, esses três aí não aceitariam um cessar-fogo com o Hamas. Então, o Netanyahu se volta para a prioridade dele, que é a faixa de Gaza. Michel Guerman, aí nós estamos diante de um outro problema que o Lorival acabou de colocar na nossa conversa, que é o Tribunal Penal Internacional. Os países ocidentais, muitos deles sempre se pronunciaram a favor do direito de defesa de Israel e apoiaram Israel, inclusive recentemente ajudando Israel a se defender de um ataque iraniano com mísseis. Que potencial tem essa decisão do Tribunal Penal Internacional de rachar a coalizão ocidental em relação a Israel? Eu acho que é indefensável a atuação de Benjamin Netanyahu, pelo menos a médio e longo prazo, a partir de uma nova etapa que começa a surgir agora, a partir do que estamos sabendo que acontece em Gaza, que é a etapa dos testemunhos, né? E essa etapa dos testemunhos nos faz ter uma nova perspectiva e uma nova percepção do que efetivamente acontece e aconteceu em Gaza. Então, esse recuo pontual de Macron em relação à resolução do Tribunal Penal Internacional me parece que é um recuo tático, né? Um recuo tático para garantir o avanço desse acordo, que é um acordo que pode, em última instância, consolidar um apaziguamento naquela região, e o aumento, né, e a transformação daquela região no barril de pólvora pode produzir efeitos desastrosos para o mundo inteiro. Mas eu acho muito difícil, com o tempo passando e com a percepção maior do que aconteceu em Gaza, né, essa dimensão de Gaza ter sido uma espécie de um lugar onde perspectivas ideológicas como de Smotrich e de Ben-Gvir foram colocadas em prática, em que a gente não reconheça em breve a atuação de crimes contra a humanidade, né? Então, eu acho que há possibilidade concreta de um isolamento de posições como a dos Estados Unidos e da Hungria, e um avanço de posições que vão, por questões, inclusive, de pressão interna, colocar a situação do tribunal como uma situação que é
absolutamente incontornável, né? A guerra em Gaza continua por motivos ideológicos mais do que por motivos estratégicos, e a situação de Gaza é insustentável em termos de situação humanitária. Nesse sentido, me parece muito difícil que nas próximas semanas e nos próximos meses a situação não fique clara e Benjamin Netanyahu efetivamente seja considerado pelo Ocidente como a pessoa que cometeu crimes contra a humanidade. Independentemente disso, Lorivaldo, que o Michel German está se referindo a como que o Ocidente vai considerar essa figura política do atual primeiro-ministro de Israel, quando ele fala de postulados ideológicos de alguns dos seus colegas de gabinete, os nomes que ele acabou de mencionar em relação a Gaza, é outra situação ainda a postura ideológica deles em relação à Cisjordânia. E ali nós temos Trump assumindo. Eles estão, no fundo, preparando um grande dilema para Trump. Que se eles vão adiante com o que eles estão indo adiante até aqui, qualquer ideia que o Trump já teve alguma vez, e ele teve lá atrás, a ideia de um tipo de aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, por exemplo, vai para o ralo. Mas ele já sinalizou, né? Ele nomeou Mike Huckabee, embaixador dos Estados Unidos em Israel. Mike Huckabee, ele diz que não existe Palestina, não existe West Bank, Cisjordânia, o que existe é Judéia e Samaria, que não existe palestino e que essas áreas são de Israel, Cisjordânia é de Israel, Jerusalém Oriental é de Israel. Ele defende a anexação. São as posições do Smotrich, do Ben-Gvir. Então, o Trump está bastante alinhado com isso, de essa limpeza étnica que Israel realmente deseja fazer nos territórios palestinos.